Olá, turma! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. Hoje nós iremos estar estudando a página 27, a página 32. Vamos lá? Por favor, vocês estejam com o livro aberto nessas respectivas páginas. E hoje nós iremos estar estudando do que é feito o ar, do que é composto o ar, a atmosfera, o ar e os seres vivos. Vamos lá? Vamos estudar? Do que é feito o ar? O ar é composto por uma mistura de gases. Ele não é o único gás que temos no ar. E quais são os gases que compõem o ar? São eles: o gás nitrogênio, o gás oxigênio e o gás carbônico. O gás oxigênio nós já conhecemos, porque nós sabemos que utilizamos ele em nossa respiração. O gás carbônico é o gás que sai dos nossos pulmões quando respiramos. A quantidade de cada gás compõe o ar, que pode variar. Por exemplo, se tivéssemos aqui uma garrafa sem nenhum líquido dentro, essa garrafa ela está cheia de ar. Nós teríamos o nitrogênio em maior quantidade, o oxigênio em menor quantidade e o gás carbônico e os outros gases em quantidades ainda menor. O gás de nitrogênio ele está presente em maior quantidade no ar, como já falei anteriormente. Ele é usado no crescimento de plantas e animais. O gás oxigênio é usado na respiração dos seres vivos e o gás carbônico é usado por plantas e algas na fotossíntese, ou seja, no processo da fotossíntese. Além desses gases no ar, também pode estar presente o vapor de água, partículas de poeira, fuligem, entre outras impurezas, em quantidades variáveis, dependendo do local. Falando em impurezas, nós devemos lembrar que existe a poluição do ar. Os poluentes é uma substância presente no ar. E de onde vêm essas poluentes? Das fábricas, veículos, queimadas, entre outras atividades humanas que produzem poluentes que se misturam ao ar. O ar poluído ele provoca problemas de saúde, principalmente problemas respiratórios. A poluição do ar é um problema muito grave nas grandes cidades, mas existem formas de reduzir ou evitar que ela ocorra. Em grandes cidades, o ar poluído forma uma névoa escura no horizonte. Observe a imagem. Iremos estudar sobre a atmosfera. A imagem da Terra, observe, ela é vista através de um satélite espacial. E é nela que é possível observar que a atmosfera é uma camada fina, azul, entre a superfície do planeta Terra e o espaço. Observe a imagem da atmosfera. Atmosfera. A camada de ar formada ao redor do planeta Terra é chamada de atmosfera, como vocês viram anteriormente. E é ela que se estende desde a superfície do planeta até o seu limite como espaço. Em comparação com o tamanho da Terra, a atmosfera é muito fina. Mesmo sendo apenas uma fina camada, sem a presença da atmosfera, não haveria vida em nosso planeta. E isso porque na atmosfera que acontecem os fenômenos do clima, como a formação das nuvens e da chuva. A atmosfera absorve parte do calor do Sol que chega à Terra, mantendo uma temperatura média que possibilita que a água se mantenha líquida e os seres vivos e toda a superfície não congelem. A atmosfera são filtrados alguns tipos de raios solares que prejudicam os seres vivos. Está presente também o gás oxigênio, usado pelos seres humanos e outros seres vivos na respiração. Mas também está presente o gás carbônico, usado pelas plantas e algas para realizar a fotossíntese. O ar não se distribui igualmente na atmosfera. Nas regiões próximas ao mar, a quantidade de ar é maior. Já em regiões muito altas, os gases que formam o ar ficam mais separados uns dos outros, reduzindo a sua quantidade. Em lugares muito altos, como o topo das montanhas, a quantidade de ar é consequentemente de gás oxigênio é bem menor. E é por isso que algumas pessoas usam cilindros de ar comprimido para evitar desmaios e náuseas. O ar e os seres vivos. Quando você nasceu, a primeira coisa que fez, antes mesmo de chorar, foi
respirar, ou seja, encher seus pulmões de ar. E desde então, o ar entra e sai de seu corpo a todo momento, mesmo enquanto você dorme. O movimento de entrada do ar nos pulmões é chamado de inspiração, e o movimento de saída do ar dos pulmões é chamado de expiração. Observe na imagem o que acontece quando você respira. Veja. Na expiração, o ar entra nos pulmões e o gás oxigênio do ar passa para o sangue. O sangue, ele leva o gás oxigênio para todas as partes do corpo ao mesmo tempo. E o gás carbônico presente no sangue passa para os pulmões e sai do corpo na expiração. O músculo diafragma está situado abaixo dos pulmões, ou seja, ele ajuda no movimento de entrada e saída do ar. Você sabia que o soluço é causado por um descompasso? O descompasso significa um movimento contrário entre o movimento do músculo diafragma, que o diafragma é o principal músculo da respiração, que é a entrada e saída de ar do nosso corpo. Isso acontece quando, em vez de contrair para a entrada de ar nos pulmões, esse músculo relaxa. E quando ele deve relaxar para o ar sair, o músculo contrai. Nesse momento, soluçamos. Observe a imagem, nós temos a imagem do peixe. A maior parte dos peixes, eles não têm pulmões. Eles retiram o gás oxigênio da água por meio de órgãos chamados de brânquias. Observe a imagem, nós temos aqui a seta. A água entra pela boca e segue para as brânquias. Observe ele recebendo o gás oxigênio. A outra imagem, nós temos as plantas. As plantas, a troca de gases ocorre nas folhas. Então, ó, ela recebendo o oxigênio e liberando o gás carbônico. Então, as plantas, elas respiram o tempo todo. Na respiração, o gás oxigênio e o gás carbônico entram e saem do organismo das plantas através de orifícios microscópicos presentes principalmente nas folhas. Então, você não tem como observar os buraquinhos nas folhas. Então, é através de microscópio que vemos. Então, o gás oxigênio e o gás carbônico saem. Com os seres vivos respirando o tempo todo, como o gás oxigênio da atmosfera não acaba? A resposta está nas algas, nas plantas e em algumas bactérias que liberam gás oxigênio na atmosfera durante a fotossíntese. E é nesse processo que esses organismos utilizam gás carbônico, água e luz solar, produzindo glicose, que é seu alimento, e liberando gás oxigênio no ambiente. Observe o esquema, observe a imagem. Nós temos aqui a presença da luz solar, né? Na fotossíntese, a planta absorve o gás carbônico na atmosfera e libera o gás oxigênio. Olha que observe aqui, ela está liberando o gás oxigênio. E esse processo acontece na presença da luz solar. Observe a imagem, ela está recebendo, absorvendo o gás carbônico e está liberando o oxigênio. Vamos para a seção lápis na mão. Número 1. Estas figuras, elas mostram a composição de duas amostras de ar, obtidas da inspiração e da expiração de uma pessoa. Ao lado nós temos as cores vermelha, representando o gás nitrogênio, amarelo, representando o gás oxigênio, e o azul, representando pelo gás carbônico. Veja os quadradinhos vermelhos, nós temos a mesma quantidade, tanto na amostra A quanto na amostra B. Esses quadradinhos vermelhos, eles representam o gás nitrogênio. É o gás que tem em maior quantidade na atmosfera no ar. Vamos observar a amostra A e a amostra B. A gente sabe que tem a mesma quantidade de gás de nitrogênio, que é o quadradinho vermelho. Agora, observem a quantidade de quadradinhos amarelos. Observem aqui. A amostra A tem mais quadradinhos amarelos, ou seja, tem mais oxigênio. E o azul, ou seja, ele tem menos gás carbônico.
Já a amostra B tem menos oxigênio, que são os quadradinhos amarelos, e mais gás carbônico, que são os quadradinhos azuis. Agora você vai estar respondendo a letra A e letra B. Qual é a diferença na composição dessas duas amostras de A? Quais são as diferenças da amostra A e a amostra B? A amostra A, ela tem mais gás oxigênio e menos gás carbônico que a amostra B, não é? Já a letra B, a amostra A, observe que apresenta a mesma composição do ar, né, na atmosfera, isto é. Número 2. Explique o que é atmosfera e por que ela é tão importante para a manutenção da vida na Terra. Vocês devem estar respondendo no caderno de vocês. Vocês lembram que eu falei anteriormente que a atmosfera é a camada de ar ao redor da Terra? E nela ocorrem os fenômenos do clima. E estão presentes o oxigênio, que é utilizado na respiração dos seres vivos, e o gás carbônico usado na fotossíntese por plantas e algas. E além disso, a atmosfera absorve parte do calor do Sol e filtra alguns tipos de raios solares. Então, vocês vão estar respondendo no caderninho de vocês. Número 3. A fotografia mostra um mergulhador carregando um cilindro de ar comprimido com uma mangueira, a qual leva esse gás até a máscara que ele tem no rosto. Sem esses equipamentos, ele não poderia permanecer muito tempo embaixo da água. Você vai explicar qual a importância do uso desses equipamentos e a razão dos peixes não precisarem deles. Lembrando que os seres humanos, eles não conseguem absorver o gás oxigênio dissolvidos na água. Por isso, os mergulhadores precisam carregar os cilindros de ar comprimido para que consigam respirar embaixo da água. Os peixes, eles respiram gás oxigênio que está dissolvido na água. Número 4. Observe as imagens e assinale a alternativa correta, identificando se a criança está inspirando ou expirando o ar. Letra A. Assoprar as velhinhas do bolo de aniversário. Ela vai estar fazendo inspiração ou expiração. Lembre-se que inspiração é a entrada de ar nos pulmões e a expiração é a saída de ar em nossos pulmões. Para soprar a vela, a criança tem que soltar, ela tem que colocar para fora o ar. Então, ela vai estar expirando. A expiração. Na letra B, sentir o perfume de uma flor. Para sentir o perfume da flor, ela tem que colocar o ar para dentro dos nossos pulmões. Então, na inspiração, ela vai estar fazendo a entrada de ar nos pulmões. Então, ela vai estar inspirando. Número 5. As plantas respiram dia e noite. Durante o dia, com a presença da luz solar, elas também realizam fotossíntese para produzir seu próprio alimento. Complete o quadro com as palavras gás oxigênio e gás carbônico, indicando quais desses gases são absorvidos ou eliminados na fotossíntese e na respiração. Primeiro, nós vamos para a fotossíntese. Qual será o gás que a planta devolve para a atmosfera quando ela faz a fotossíntese? Vocês lembram? A fotossíntese, as plantas liberam o gás oxigênio. Observem aí na flechinha que sai da planta. Vamos escrever o gás oxigênio. Então, ela vai estar saindo. O que ela utiliza junto com a luz solar e a água para fazer a fotossíntese? Ela utiliza o gás carbônico. Então, no segundo quadrinho, vocês vão escrever gás carbônico. Vamos para a respiração. Quando a planta respira, ela libera o gás carbônico e absorve o gás oxigênio. Então, ela vai estar respirando, Então, no primeiro quadrinho é o gás carbônico e no segundo, gás oxigênio.